informática, aí para você estudar um pouquinho relacionado aos hardwares, o que você vê aqui é um ponto que cai em poucos editais e que você tem a respeito dele pouco questionamento, mas o questionamento é fácil de você estudar, ou seja, ele não vai cobrar nada absurdo de você, vão cobrar questões fundamentais sobre as peças, que o hardware do computador é isso, são as peças do computador, qual é o funcionamento delas, é isso que eles vão cobrar. Só lembrando que quando falamos em hardware, pode aparecer em alguns sinônimos, ao invés de ficar falando, o hardware, eles vão usar sinônimos, por exemplo, peças, que seria o mais direto ao que é, dispositivos, muito mais utilizado nas provas, um dispositivo do computador, um dispositivo disso, um dispositivo daquilo, nós temos peças e temos aí os drives, então outro termo que é mais colocado em questões de conhecimento implícito, então cuidado com a palavrinha para não confundir aí dentro da descrição, ou simplesmente descrever a ideia do hardware em uma sigla, que seria o HW, que é o resumo da palavra em questão. E o que nós temos? As questões relacionadas ao hardware, elas vão cobrar basicamente a sua classificação, que é de acordo com a sua finalidade de uso. Então muito cuidado, porque quando você fala na classificação, você vai classificar os dispositivos em hardware em dispositivos de entrada, dispositivos de saída e dispositivos de entrada e saída. Neste aspecto, o cuidado é que você está trabalhando com características fundamentais. Qual que é o objetivo crucial da ferramenta? E é isso que vai classificar ela. Por exemplo, dispositivo de entrada e saída, como que eu entendo qual é qual? Para não ter que ficar decorando, basicamente. O dispositivo de entrada é todo aquele dispositivo que possibilita você inserir informações dentro do computador. Ou seja, é aquele dispositivo que captura informações do mundo real para o mundo digital. Então, o teclado, você digita, vai formar um texto para o computador, microfone, captura uma voz que depois será tratada e será ouvida por você, no caso. Aí você tem o scanner também, pega uma imagem que está aí no mundo real, no papel, e eu vou digitalizá-lo e passar para dentro do computador para poder trabalhar com ele lá dentro. Uma webcam, uma câmera, capturando uma imagem para que ela possa ser reproduzida depois, também um dispositivo de captura. E o mouse também, aí a sua movimentação. Então esses são dispositivos cuja finalidade é especificamente trazer aí a ideia de informação interna para dentro do computador, um dispositivo que insere, que entra informações ali dentro. Também poderia pegar aqueles tabletzinhos, cuidado, aqueles tabletzinhos de desenho, não o tablet como nós conhecemos hoje. Aqueles tablets que você pega uma caneta simplesmente e ele vai transcrever essa representação para a tela do computador depois. Nos dispositivos de saída, nós vamos ter os dispositivos que são classificados porque eles simplesmente trazem a resposta para nós. Ou seja, são aqueles dispositivos que produzem o resultado, que pegam a informação do computador, do mundo digital e trazem para o mundo real. Ou seja, o monitor que exibe o resultado de algo processado no computador, a impressora, cuidado, estamos aqui falando do dispositivo cuja finalidade é unicamente imprimir. Caixa de som. Com relação à impressora, por exemplo, você tem vários tipos de impressora. Você tem uma impressora que é aquela impressora jato de tinta, a impressora matricial, a impressora jato de cera, tem a impressora laser, então são de acordo com o tipo de informação, de forma como elas trabalham. Por exemplo, a matricial é conhecida como impressora de impacto, porque ela tem uma fita onde ela fica batendo uma agulha que vai fazer pontos desenhando eles no papel. É por isso chamada de impacto, e faz um barulho desgraçado aquela impressora. Normalmente era usada ao lado das mesas dos estagiários para torturá-los mentalmente. Mas antigamente eram necessárias, porque você trabalhava com notas fiscais, e notas fiscais precisavam aí 3, 4, 5 vias, e essas estruturas elas precisavam de um papel carbono. Então a impressora que possibilitava trabalhar com isso, porque ao trabalhar com impacto, ela passava pelo carbono a informação para as outras páginas, o que não era possível com as outras impressoras. Então muitas empresas descartaram as impressoras matriciais e depois se arrependeram de tiver que comprar. Só que daí, na hora de comprar, pagaram valores absurdamente caros. Então, isso é um dos problemas. Depois tem as jato de tintas, que é aquelas com cartuchinho de tinta, que ela vai literalmente espirrar a tinta no papel para que ele grude de acordo com a eletrificação, assim como a jato de cera, que vai utilizar cera derretida e tudo mais, uma qualidade extrema e muito boa para as impressões, só que um custo mais elevado. As laser, que utilizam aí o pó, o toner, que também é queimado para fixar no papel, elas têm aí uma maior agilidade de impressão por um fato simples. Enquanto que as jato de tinta, jato de cera e a matricial, elas vão imprimindo linha por linha, no máximo 2, 3 linhas por vez, linhas de pontos e não linha de texto. Ela vai imprimindo assim. Ele tem que passar o carro até o final da linha e depois voltar para passar o próximo e assim por diante para depois rolar a página.
A laser, ela faz a linha inteira por vez, então a linha já está pronta e ela só vai rodando a página na vertical, por isso que ela é mais rápida do que as outras. Então ela tem essa agilidade nesse processo. E também posso falar aqui nas impressoras que são conhecidas como impressoras plotter. O que são impressoras plotter? Elas são classificadas como impressoras do carro largo. Carro largo? Pensa que uma plotter é uma impressora jato de tinta gigante. Então ela tem carros de 1 metro, 2 metros, onde que ele fica passando até o outro lado, volta, passa até o outro lado e volta. São impressoras que elas normalmente têm agregadas uma faca que vai cortar o papel, porque elas trabalham com papel em formato contínuo. Então você compra rolos de papel com 1,20 m, 90 centímetros de largura, para daí fazer as impressões. Então ela tem que cortar o papel, então um mecanismo que envolve aí um certo cuidado no manuseio para não decepar os dedos, porque ela corta simplesmente de uma maneira bem fácil os seus dedinhos se você colocar ele lá dentro. Então cuidado, ao querer aí, na curiosidade, conhecer um pouquinho mais por dentro da impressora, pode ser aí um processo arriscado. Entrada e saída são aqueles dispositivos que agregam no mesmo elemento 2 recursos. Não apenas saída, mas também entrada, ou seja, uma única peça que agrega várias utilidades. Por exemplo, as impressoras multifuncionais. O que são as impressoras multifuncionais? Aquelas que no mesmo dispositivo eu tenho a ideia de entrar informações, o scanner, e também tenho a impressora que produz o resultado. Então é um único dispositivo que faz as duas coisas. Então muito cuidado na hora de analisar essas questões. Falou multifuncional, estou falando de uma impressora que tem mais de um recurso. Falou só impressora, então quer dizer que é só saída. Então cuidado aí no contexto. Touchscreen pode aparecer assim ou como telas sensíveis ao toque. São as telas que nós temos aí nos tablets, celulares, smartphones e em alguns computadores também, onde você vai lá e simplesmente toca na tela. Mas peraí, só o monitor não é saída? Mas na mesma tela que você vê um resultado, você também insere informações. Por isso que as telas sensíveis ao toque são dispositivos de entrada e saída. Pode ser citado aí por vezes também o modem, como sendo um dispositivo de entrada e saída. Só que o modem ele é mais entendido como um dispositivo de entrada e saída de dados em uma rede. Mas, não havendo a opção melhor, considera-se como correto, sem problema algum aí, a ideia de que ele faz a opção de entrada e saída. Também temos os dispositivos de armazenamento. Os dispositivos de armazenamento, eles são mais detalhados. Por quê? Porque eles podem entrar aqui com um tipo de dispositivo propriamente dito, ou também podem ser citados como memórias, porque eles enquadram-se nos dois contextos. Então, eles são estruturas nas quais você vai guardar definitivamente os dados. Só que definitivamente não é para a vida toda, não é eternamente. É você guardá-los para poder acessar, manter a informação armazenada realmente por um período maior de tempo. Então você está guardando o dado, ao contrário da própria memória que nós vamos entender aí. Então os dispositivos de armazenamento também são classificados de acordo com a forma como eles são utilizados, ou a tecnologia envolvida propriamente dita. Por exemplo, nós temos dispositivos que são magnéticos, ópticos e elétricos, ou seja, a tecnologia que é utilizada para escrever e recuperar os dados dentro desses dispositivos. Então posso dizer que o dispositivo de armazenamento é de entrada e saída? Cuidado com o contexto. Não havendo opção melhor, pode-se atribuir os dispositivos de armazenamento como entrada e saída. Mas o mais correto seria dizer que os dispositivos de armazenamento são dispositivos de leitura e escrita. Há essa diferença em termos de entrada e saída, leitura e escrita. Então, cuidado apenas em relação a isso e o contexto. Não havendo opção melhor, sim, podemos considerar que os dispositivos de armazenamento estão corretos diante da situação como sendo dispositivos de entrada e saída. Magnético, aí lembrado do disquete, e o que você deve associar principalmente aí são os espaços de armazenamento. Por exemplo, o disquete como um dispositivo que armazenava 1,44 megabytes. Os HDs, o HD hoje em dia é comum você encontrar eles no mercado quando você vai comprar um computador, que é algo que varia de 500 GB a 2 TB com tranquilidade. Então você tem aí essa variação sucinta entre esse ambiente. Os HDs externos entram na mesma linha. Depende do tamanho do HD externo que você utiliza. Se você for pegar um HD externo de 3 polegadas, por exemplo, aí você vai conseguir ganhar maiores. Se for pegar o HD externo de 2 polegadas e meia, ou comparando com o de 3 polegadas e meia, é o tamanho mesmo. O de 2 polegadas e meia, ele vai ser bem menor o espaço. Sim, é a média de 1 TB, e você acha até alguns modelos com 2 TB. Mas são dispositivos mais
Iguais, sim, HD e HD externo são iguais. A diferença é o objetivo, a praticidade. O HD externo ele vem numa caixinha para que você possa conectar via USB ou conexão exata para que você possa ter uma maior mobilidade de uso. Já o HD real é aquele que você vai colocar dentro do computador. Então é aquele que você vai deixar fixo dentro do computador, seja ele um desktop ou um notebook. É o uso mais fixo realmente. Fita magnética ela também tem uma variação aí bacana. Então você tem aí modelos de fita magnética que conseguem armazenar até 80 GB normal, sem muito estresse, e são fitas pequenas. As fitas magnéticas elas são usadas muito para backups em grandes servidores, por conta da vida útil que elas têm e tudo mais. Apesar de que com o barateamento dos HDs elas estão sendo descartadas aos poucos, mas ainda são bastante utilizadas. Dentro dos dispositivos ópticos, nós temos as mídias que utilizam luz para poder fazer o armazenamento e a recuperação dos dados. Por exemplo, as mídias de armazenamento CDs, aí, propriamente chamados de mídias de armazenamento. Então, sei lá, CD, DVD e o Blu-ray. Cuidado! Quando nós falamos aí, por exemplo, no HD, o HD é uma sigla para hard disk, ou seja, eu tenho um disco rígido em português. No caso dos dispositivos ópticos, eu tenho algo similar, por exemplo, ao Blu-ray. O Blu-ray pode aparecer aí com a sigla BD. Então, eu estou falando da sigla que representa ele. Aqui também você deve conhecer o espaço de armazenamento com o qual eles vão ser trabalhados. Então, no caso do CD, você trabalha aí com um dispositivo normal na faixa de 700 MB de espaço de armazenamento. Um DVD, por exemplo, você trabalha com 4,7 GB, enquanto com DVD Double Layer você trabalha com 8,5 GB. Cuidado com esse DVD Double Layer. Por quê? O que é o double layer? Quer dizer que ele tem dupla camada. Essa dupla camada não quer dizer que ele é frente e verso. Quer dizer que numa única face eu vou conseguir gravar o dobro de informações por conta da tecnologia que ele utiliza. Exato. Então ele cabe o dobro de informações ali dentro. Só que, claro, vai ser um pouco mais lento e tudo mais envolvido. Blu-ray, hoje, os comerciais que você tem, são discos que variam aí de 25 a 50 GB de espaço. Claro que já foram desenvolvidos Blu-rays que conseguem armazenar 300 GB. Só que ainda não estão no mercado. Estão no mercado os mais comuns, mais tradicionais e mais baratos para produzir. O 25 GB é o Blu-ray normal, assim como seria o DVD. E o de 50 GB é o Blu-ray Double Layer, que tem a mesma correlação aí na ideia em termos de DVD e Blu-ray nesses sentidos. O Blu-ray vem literalmente da ideia de que a luz utilizada é uma luz azul, enquanto que o DVD ele usa uma luz vermelha para poder fazer a leitura e gravação de informações. Isso dá uma diferença em termos de simplesmente qualidade e tamanho, propriamente dito, da leitura dos dados que vão estar nos arquivos. E os dispositivos de armazenamento elétricos são os mais atuais, utilizados. Pendrive, cartões de memória. Estes você encontra aí no mercado. Acredito que vai ser difícil encontrar menor do que 4 GB hoje em dia. E tem aí de até 256 GB sem muito estresse. Já o cartão de memória, em termos comerciais, você vai estar trabalhando aí com algo de 1 a 32 GB. Claro, tem maiores e tudo mais, mas estamos aqui falando dos cartões SD. Tem aqueles para profissionais na área de fotografia e tudo mais, que tem de até 256 GB. Que os cartõezinhos, aqueles micro SD, o SD usado em celulares, normalmente você vai estar trabalhando com cartões da faixa de 32. Tem maiores, de 64, tem de 128, sim. Só que ainda não estão expressivamente no mercado, mas existem. Você pode adquiri-los, vai pagar caro, mas você tem essa possibilidade de acesso. Então são dispositivos que usam diretamente eletricidade para armazenar e conter os dados dentro deles. E aqui você vê que o pendrive também é uma dica para você lembrar de uma outra palavrinha aí que remete a um dispositivo, a palavra drive. Muito bem, quando falamos em memórias, você tem também uma primeira situação com relação aos tipos de memória e com relação a dois tipos específicos. Por quê? Quando falamos em memória do computador, nós temos que saber a diferença clara entre as memórias RAM e as memórias do tipo ROM. Por quê? Existem várias memórias do tipo ROM aqui listadas. Eu vou aqui citar o que é comum para todas estas, mas é o que vai ser batido nas questões por questões de diferença. Porque, por exemplo, você usa um sistema conhecido como BIOS, em qual dessas memórias vai estar armazenado? É isso que eles questionam. Então, começando aí falando da memória RAM. Qual é a característica? Primeiro, a memória RAM, em comparação com a memória ROM,
ela tem este ponto como sendo o principal. É o fator que você vai utilizar como diferença entre a RAM e a ROM. A memória RAM, ela é volátil, enquanto que a memória ROM não é volátil. Este é o principal fator que diferencia uma da outra. Essa é a ideia. Mas o que é ser volátil? Como é que eu vou saber o que é uma e outra se eu não sei o que é volátil? Muito bem, vamos entender o que é ser volátil. Um exemplo clássico é a própria gasolina. A gasolina é um composto altamente volátil. Por quê? Porque conforme muda o ambiente onde ela está colocada, ela muda suas propriedades muito rapidamente. Por isso que ela é muito volátil. Agora, se pensar nessa ideia, o ponto de referência é o ambiente. Então, por exemplo, se você colocar, por exemplo, a gasolina em um ambiente frio, ela vai condensar um pouco, ela vai ocupar um espaço menor. Se você colocar ela em um ambiente mais quente, ela vai ocupar muito mais espaço, ela vai dilatar. Logicamente, por isso que nós usamos ela como combustível, porque ela dilata rapidamente em altas temperaturas, ela causa uma explosão que faz movimentar os motores, então por isso usada como combustível. Já aqui, nós estamos falando de um ambiente que é o computador. Então nós temos um ambiente definido que é o computador, o que pode variar nesse ambiente? A temperatura sim, mas a temperatura não influencia tanto quanto outra parte do ambiente, que é possuir ou não energia alimentando todo o circuito. Então, quando eu digo que a memória RAM é volátil, quer dizer que se o ambiente ter ou não energia mudar, se eu mudar o estado de estar ligado para desligado, ela perde as suas propriedades, ela muda as suas características rapidamente. Enquanto que a memória ROM não. Quer dizer que a memória ROM eu posso estar com o computador ligado ou desligado, que ela se mantém do mesmo jeito. E esse manter-se do mesmo jeito é em relação aos dados presentes dentro dela. Ou seja, a memória RAM, quando você desliga o computador, ela perde as informações que estão dentro dela. Já a memória ROM, não, ela não vai perder os dados, porque ela não é volátil. Então esta característica que é a essencial. A memória RAM é a memória principal do computador, a memória conhecida como memória de trabalho. Ou seja, quando você abre um programa, quando você carrega o sistema operacional, ele é jogado dentro da memória RAM para que você fique usando o computador durante aquele trabalho. E a memória ROM é uma memória normalmente menor. Memória RAM, ela vai estar variando aí em tamanhos que podem ser aí citados. Por exemplo, eu tenho 1 GB de memória RAM, ou posso chegar a dizer, eu tenho 32 GB de memória RAM. Sim, mas o mais habitual nas provas é trazer algo mais sucinto. Então eles vão dizer lá para você, olha, estou trabalhando aqui com uma memória RAM de 2 a, por exemplo, 6 ou 8 GB. Não mais do que isso. Muito difícil eles trazerem alguma questão que envolva mais do que 8 GB. Na verdade, é simplesmente a quantidade de memória que você tem. Memória serve para quê? A memória RAM é a memória de trabalho. Ela serve para diminuir o tempo de acesso ao HD, ou seja, para evitar ter que ficar acessando o HD, o disco rígido. Então ela fica neste meio termo, para poder agilizar o acesso. Ou seja, por isso que a gente fala, quanto mais memória, melhor? Nem sempre. Por quê? Se você não está usando muito ela, por que você vai precisar de mais? Então ela tem aí um fator diferenciado, não é apenas a quantidade que vai influenciar, a sua velocidade também. Então a memória RAM, ela armazena, por exemplo, o programa que está em uso. Se você não salva o documento que você está editando, esse documento em edição está na memória RAM. Se eu não salvei o documento, quando o computador desligado, eu vou perder aqueles dados. Agora, cuidado. Muitos programas, aí exemplo o próprio Word, ele tem uma função que realiza o salvamento automático. A cada média de 10 minutos, ele vai salvar o documento que você está editando em uma cópia de segurança, que o programa que está gerenciando. Então, às vezes você vai lá, fala, mas eu não perdi as coisas, porque o programa salvou para você. Agora, pensando aí, desconsiderando a ideia de que o programa salve, se o programa não fizesse isso, você perderia a informação, porque ela está na memória RAM, que é volátil. Quando você salva em algum dispositivo do tipo ROM. Por quê? Quando você lembra aí CD-ROM, DVD-ROM, o que isso significa? Que ele é um exemplo de memória do tipo ROM, que ele é um dispositivo não volátil. Ou você já viu algum CD grudado na tomada para guardar os dados dentro dele sem que sejam perdidos? Não. Então, ele tem essa característica. Outro recurso aí de comparação é que a memória ROM, ela não é expansível, ou seja, eu não consigo aumentar a quantidade de memória ROM do meu computador. Já a memória RAM, sim, eu posso aumentar a quantidade de memória caso eu precise de mais. Claro que tem aí as limitações, mas eu tenho a possibilidade, a ideia de expandir, ela tem essa possibilidade. Mas ambas, apesar de, contrariamente ao que a sigla diria, ambas as memórias ROM e RAM têm acesso aleatório. O que é esse acesso aleatório?
Não preciso ler ela sequencialmente para buscar informação. Eu posso buscar informação salpicada dentro da própria memória. O que significa a sigla? A própria memória RAM tem como sigla a memória de acesso randômico, ou seja, a memória de acesso aleatório. Então a própria sigla traz essa característica. Por que eu destaco que ela vale para ambas? Por conta do que significa a sigla da memória ROM. Memória de apenas leitura, ou seja, read-only memory. Uma memória onde você apenas vai ler a informação dentro dela. Só que aqui estamos falando do tipo de memória ROM e não da própria memória ROM. Então vamos ver agora quais são os tipos específicos que nós temos, ou seja, aqueles que compartilham da ideia de não serem voláteis. Você tem a memória que é puramente ROM, esta você compreende como sendo uma memória só de leitura. Como você tem a memória PROM. O que é a memória PROM? A memória PROM, em comparação, ela seria equivalente a um CD-R, CD virgem, que quando você adquire, ele não tem nada gravado. Você grava alguma coisa dentro dele, e ao gravar um CD-R, ele passa a ser um CD-ROM. Ao gravar algo em uma memória PROM, ela passa a ser uma memória ROM. Então você tem esta característica acerca da sua orientação. Então o CD-ROM é a mesma ideia da memória PROM. Uma memória virgem que gravou, fica somente leitura. No caso da EPROM, ela é uma memória que eu posso formatar. Como que eu formato essa informação? Eu vou formatar a informação por meio de luz ultravioleta. Então eu posso utilizar, tem um chip que pode ser gravado, sim, porque ele é PROM, mas além de poder gravar, eu posso apagar a informação para gravar outra informação. Só que é apagado tipo formatar, ou é tudo ou é nada. Então você tem lá um chip que ele tem um buraco onde você incide luz ultravioleta concentrada que vai apagar as informações por meio desta ação. A EEPROM é uma evolução na qual eu também posso apagar os dados. Só que eu vou apagar os dados de maneira elétrica. Então eu vou utilizar energia elétrica para apagar os dados. Só que aqui aquela ideia. Eu vou apagar de uma maneira em que eu vou formatar a unidade. Eu não vou estar apagando a informação do tipo, eu quero apagar só o que? Não, eu apaguei tudo e aí eu vou poder utilizar. E as memórias flash que nós utilizamos hoje, a flash ROM. Então ela utiliza uma maneira mais dinâmica, elétrica, onde que eu leio e escrevo dados. Sim, agora cuidado. São memórias que eu posso escrever, não posso? E posso ler dados dentro dela. Só que todas as memórias ROM, de modo geral, elas trabalham com a ideia de leitura. Quando eu falo na memória só ROM, ela é só leitura. A PROM é aquela que eu posso gravar uma vez, mas ela se torna só leitura. As outras três aqui de baixo em específico, a EPROM, EEPROM e a Flash ROM, são memórias que você vai classificar como preferencialmente leitura. Não é apenas leitura, dá para gravar, mas a preferência, o objetivo é ler os dados dentro dela. Então essa é a característica acerca destas memórias. Muito bem, mas quando falamos em memórias, também temos um projeto de hierarquia de memórias a ser entendido. O que é essa hierarquia? Ela define e é bem representada por uma pirâmide por vários aspectos. No topo da pirâmide temos algo que é menor, ou seja, é o tamanho da memória. Ou seja, as memórias que estão no topo da pirâmide são memórias de tamanho menor, as que estão na base são maiores, além de também pensar de maneira contrária, custo. Então as que estão no topo da pirâmide, ela tem um custo mais alto, então aqui tem um maior custo, e as que estão na base têm um menor custo. Então elas têm um menor tamanho, e aqui tem um maior tamanho, como também em termos de quantidade, podemos entender isso dentro do processo. Mas também as que estão no topo da pirâmide são as mais rápidas, enquanto que as que estão na base da pirâmide são as menos rápidas. Então aquelas que vão ter aí um processo um pouquinho mais lento na comunicação. Então esta é a diferença que você tem acerca do uso delas na sua organização. Quem que está no topo? São os registradores. Registradores são unidades presentes nos processadores. Aí, no caso, podemos já até adiantar, seriam aqui a unidade de controle e a unidade lógico-aritmética. São eles que estão no topo da hierarquia. Na sequência, temos as memórias cache. Memória cache é uma memória temporária, assim como a memória RAM. Elas são voláteis também, só que elas são mais rápidas que a própria memória RAM. Quando fala-se em memória cache, nós temos memória cache que é chamada do tipo nível 1, L1, nível 2, L2 e até as caches nível 3. E nesta sequência, de nível 1 são mais rápidas do que de nível 3. E elas seriam organizadas assim também na pirâmide. A nível 1 normalmente é bem menor do que a de nível
3. Então você tem uma organização funcional aí também no conjunto de memórias cache. E na sequência você tem a memória RAM. Ela é mais lenta do que as memórias cache, mas é maior do que as memórias cache. E depois temos a memória de armazenamento de dados, HDs, de modo geral aí, pendrives também podem ser classificados, mas o armazenamento na sua concepção geral, mas principalmente aí, HD e pendrive. E o processador entra no que aí? O processador, ele é uma unidade lógico-aritmética só? Não. O processador ele tem várias estruturas internas. O que eles citam a respeito do processador é, primeiro, lembrar que o processador é citado como CPU, unidade central do processamento, em que ele recebe uma entrada e deve produzir uma saída. Só que, em meio a isso, há várias consultas à memória RAM para buscar a informação presente ali dentro. Então, o processador tem uma UC, unidade de controle, e uma ULA, uma unidade lógico-aritmética. O que é essa unidade lógico-aritmética? É a parte do processador responsável por realizar os cálculos matemáticos, por realmente calcular as informações, enquanto que a de controle só diz o que vai ser feito em cada momento. Mas aqui dentro do processador mesmo, existem as memórias do tipo cache. Normalmente, a maioria dos processadores tem a cache de nível 1 e 2 dentro dele. Aí os processadores mais atuais, muitos deles têm uma cache de nível 3 também dentro do processador. Mas pode ser que você encontre ela também fora do processador. Então a cache de nível 3, a L3, pode estar tanto dentro ou fora do processador. Os mais atuais estão também dentro do processador. Então a L1 é mais rápida que todas e a menor. A L3 é mais lenta do que em comparação com as outras e maior. E a memória RAM. Só que a ideia funcional da organização é que caso eu não jogue a informação para a memória RAM, caso eu não tenha informação na memória RAM, eu vou buscar essa informação em outro dispositivo, que é o HD. Então quando você está trabalhando com o computador, eu vou inserir uma informação que eu quero processe. O processador, ele vai buscar informação na memória cache de nível 1, que é a mais rápida, que está mais dentro dele e que ele consegue se comunicar mais próximo à mesma velocidade. Se ele não encontrar aqui, ele vai procurar na memória cache de nível 2, porque é a mais rápida na sequência. Se não tiver na de nível 2, ele vai procurar na memória RAM. No caso, se tiver em nível 3, procuraria em nível 3. Vai procurar na memória RAM. Se não está na memória RAM, ele vai buscar do HD. E, como vemos, o HD é o dispositivo mais lento no processo de comunicação. E isso vai tornar lento o processo. A luzinha vermelha que você vê piscando no gabinete, ela está indicando que o HD está sendo acessado. O que percebe-se que tem uma comunicação cada vez mais lenta aí na comunicação. Então essa é a ideia do hardware, a sua forma de organização. Você tem o processador, as suas finalidades, a hierarquia de memórias, como ela é trabalhada, as suas velocidades, basicamente, tamanhos e custos também envolvidos aí. Vamos resolver alguns exercícios para entender melhor este universo. Determinada empresa pretende adquirir computadores para alguns dos seus funcionários e receber uma oferta de notebooks com as seguintes especificações. Processador Intel Celeron 900, 2.2 GHz, 1 MB DL2 cache, 800 MHz FSB, memória RAM de 2 GB, DDR2 800 MHz, 2 por 1 GB, gravador DVD CD Dual Layer, rede sem fio padrão 802.11G de 2.4 GHz, placa de rede integrada 10/100 Ethernet, sistema operacional Linux de 64 bits. As especificações acima contêm dados conflitantes, uma vez que nenhum processador Intel Celeron suporta sistema operacional de 64 bits. Como assim conflitantes? Processadores Celeron ainda são utilizados em grandes processadores de computadores onde que você tem lá processadores com 4, 5, 6, 8 núcleos, que são processadores do tipo Celeron. Celeron, na verdade, é uma nomenclatura, que os primeiros, claro, os primeiros não suportavam, mas os atuais suportam sem nenhum problema. E a questão em si foi colocada em um momento em que já existia, e o próprio modelo do processador citado, ele suporta sim sistemas 64 bits. Então a questão se torna uma questão errada dentro da sua descrição. Vamos aí a mais uma questão? Considerando que esses notebooks devem ser usados somente para executar programas de automação do escritório e para acessar a internet, a substituição do sistema operacional de 64 bits por um de 32 bits não causaria perda significativa de desempenho? Não mesmo. Por quê? Você vai usar um computador primeiro só para usar editor de texto, planilha, só para uso de escritório. Para poder acessar a página da internet, processador de alto desempenho não precisa para isso. Para jogos e tudo mais, aí faria diferença. Agora, para simplesmente fazer essas ações, não faz muita diferença. Então a questão está correta. Não vai implicar em uma diferença considerável. Correta a questão. Vamos